Salve pessoal, estamos aqui de volta com uma pílula vermelha. Depois de um puta hiato, eu sei que o pessoal deve estar com abstinência, os cracudos das pílulas vermelhas, mas estamos de volta. Eu tive uma viagem para São Paulo para participar de uma palestra. Eu imagino que eu conheci alguns de vocês. Eu sei que tem gente que acompanha o nosso trabalho que teve presente. E depois, no final de semana seguinte, esse último final de semana, eu fui pra Santa Catarina, fui pra praia, tá? Espalhar desinformação e teorias da conspiração a partir da praia. Pra descansar mesmo, ainda que eu continuei, enfim, pelo menos no que concerne minha atuação em algumas coisas, eu continuei trabalhando. Então, não deu para fazer pílula vermelha antes, mas estamos aqui de volta e estamos num bom momento. Porque 11 dias atrás começou a guerra entre os Estados Unidos, né, e Israel de um lado e o Irã. Aquilo que eu vou chamar de Primeira Guerra Epstein. Muita gente. E eu participei também do programa do Rubão, semana passada. Vou estar lá hoje de novo. Muita gente fez vídeos importantes, interessantes. O próprio Rubão, também o comandante Farinaz e algumas outras pessoas ficaram em cima dos eventos para poder fazer o acompanhamento. Só que aqui nas pílulas vermelhas eu acho que às vezes é mais interessante deixar rolar para depois tirar algumas conclusões, ok? Eu acho que é mais, pelo menos para a finalidade das pílulas vermelhas, é melhor deixar rolar um pouco para a gente poder fazer uma análise, né? Inclusive teórica mesmo, dos eventos. Nesse caso de uma guerra, né, de um conflito, em outros casos de outros tipos de eventos, ok? Então não vejo problema nenhum em não ter feito pílula vermelha sobre a guerra entre a guerra do Irã, para deixar mais simples, ou a primeira guerra Epstein. Vamos manter como primeira guerra Epstein, tá ok? Não vejo problema de não ter feito antes e fazer agora, tá ótimo. Acho que é o momento ideal para lançar algumas primeiras considerações. Primeira guerra Epstein, pelo fato de que, muito claramente, ainda que haja outros interesses, ainda que haja outros elementos, existe algum tipo de vínculo entre esse caso, entre essa guerra do Irã e o caso Epstein. A prova disso é que, enquanto o conflito está rolando, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos deletou mais de 50 mil documentos, 50 mil arquivos dessa última liberação de material, dessa última divulgação de e-mails e, enfim, depoimentos, testemunhos e outros tipos de documentos. Especificamente, os documentos que mencionavam coisas ligadas à família Rothschild e documentos que mencionavam algumas pessoas específicas, como Donald Trump e algumas outras pessoas, inclusive do establishment de Israel ou do sionismo estadunidense, ok? Então, existe um encobrimento. Né? Não é brincadeira quando a gente fala que Israel tem algum tipo de material de chantagem contra o Donald Trump e está utilizando para pressioná-lo a estar nessa guerra contra o Irã. É isso, é basicamente isso, ok? E também a gente tem que levar em consideração que os iranianos, eles, muito interessantemente, eles passaram a incinerar ídolos de Baal, né? A entidade cultuada pelos Epsteinianos, junto com o Moloch. E tem um e-mail da Hillary Clinton, da época do Pizzagate, em que ela menciona explicitamente, se eu não me engano, que ela precisava sacrificar um galo a Moloch ou Baal. Agora eu não me lembro exatamente se é Moloch ou Baal. Porém, é claro, como a gente está falando de uma seita satânica que sacrifica crianças, tanto uma quanto outra entidade vieram à mente. E os iranianos, muito simbolicamente, passaram a incinerar estátuas de Baal. Isso gerou uma insatisfação, uma revolta muito grande entre alguns israelenses, como se fosse de fato uma ofensa à religião deles, o que é sempre muito peculiar, tá? Pois bem, Primeira Guerra Epstein. E aquilo que eu vou fazer aqui é tentar tirar algumas lições estratégicas
geopolíticas desse conflito, tal como ele se desdobrou até agora. Machado, quem está ganhando? Eu acho que é cedo para dizer, né? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a vitória ou derrota numa guerra, ela deve ser avaliada com base nos objetivos traçados para esse conflito por ambos os lados. Às vezes esses objetivos não são simétricos, ok? Então, o objetivo fundamental do Irã, ele é simples. É sobreviver. Sobreviver com sua configuração atual e numa situação que permita recompor-se no que concerne nível de poder nacional. Ou seja, eles estão tendo algumas perdas, vão ter mais perdas, porém, eles devem ser capazes de manter essas perdas num nível de reposição em alguns anos. A gente claramente vê que o Irã ganhou a guerra do ano passado, a Guerra dos 12 Dias, precisamente com base no fato de que aquelas perdas que eles tiveram ano passado, eles foram capazes de recompor em 6 meses. Ok? Aquelas perdas materiais e humanas, elas foram recompostas. O que me parece muito claro. Aliás, estamos gravando aqui um vídeo quase na mesma quantidade de dias da guerra do ano passado. 11 dias, amanhã vai equiparar os 12 dias de guerra do ano passado. E até onde a gente saiba, em termos de força, em termos de poder, em termos de capacidade, o Irã parece mais forte do que ele estava ano passado. Enquanto Israel parece estar mais fraca do que ano passado. É uma impressão. Novamente, isso não define quem vai vencer essa guerra e não nos permite ainda dar uma certeza absoluta sobre quem está vencendo. Ainda que, como o objetivo do Irã é relativamente simples, parece que, por enquanto, o Irã está conseguindo alcançar o seu objetivo primário. Ok? O problema é que, do outro lado, e essa é a primeira lição, a primeira conclusão, a primeira dedução, do outro lado não tem objetivos claros. Isso me parece muito óbvio. Primeiro, porque, muito claramente, Estados Unidos e Israel possuem interesses nacionais e estratégias, talvez, ou interesses estratégicos divergentes, tá? O objetivo fundamental do Estado de Israel é o colapso do Estado iraniano, da República Islâmica do Irã, uma mudança de regime, mas uma mudança de regime que resulte em uma estatalidade instável, fragmentada, porque isso tornará Israel praticamente a potência hegemônica do Oriente Médio, sobrando como único rival a Turquia. Atualmente, ainda mais considerando que a Arábia Saudita é tigre de papel, é uma potência econômica, tá? Mas tem algumas iniciativas regionais. A própria guerra da Síria foi gestada, entre outros lugares, em Riad, Doha, Abu Dhabi, por aí vai. Mas é uma potência menor em comparação com Irã, Israel e Turquia. Se a gente pensa em termos de multipolaridade, um polo médio-oriental, um polo magiano, utilizando aí a terminologia do Spengler, né, que pensa todo aquele complexo multiétnico, multicultural, multiestatal, etc, etc, que envolve, inclusive, preteritamente, o Império Persa, o Império Bizantino, mas que a gente pode trazer para agora. Envolve a atual Turquia, que não tem nada de propriamente asiática, né, de propriamente túrquica. Envolve a Turquia, envolve o Irã, envolve o Estado de Israel. Eu tenho
um camarada gringo que é spengleriano, que é, creio eu, iraquiano, ou algo do tipo, é árabe. E ele defende que Israel não pertence à civilização ocidental, não é um país propriamente ocidental. Existem fortes elementos ocidentais no Estado de Israel, mas é um Estado que passa por uma gradual e incontornável orientalização, magianização. Tá? Então, enfim, se vai haver um polo magiano num mundo multipolar, esse estatuto, esse status está sendo disputado por três potências: Israel, Irã e Turquia. A Arábia Saudita é muito menor, né, num sentido de poder. A gente está vendo agora que eles não são. Eles foram derrotados pelos Houthis, né, pelo Ansarullah. E eles, mesmo que eles tentassem. E olha, pessoal, quando os países árabes dizem não vamos reagir aos ataques do Irã para não escalar, o que eles estão querendo dizer é não podemos reagir aos ataques iranianos para a situação não piorar. Para nós, ok? Se fosse um país fraco, eles estariam cagando e andando para a escalada. Eles fizeram uma coalizão para tentar atropelar o Ansarullah no Iêmen, porque eles achavam que o Ansarullah era fraco. Porque, em tese, são um bando ali de nômades do deserto que usam sandália, né? E aqueles RPGs da época da Guerra Fria, né? RPGs soviéticos da época da Guerra Fria. E a K-47, nem a 74, K-47. Eles achavam que eles iam vencer. Então eles não estão preocupados com escalada. A realidade é que esses países da região, os países árabes, são extremamente frágeis. São extremamente frágeis. Então, a hegemonia está sendo disputada entre Israel, Irã e Turquia. Então o objetivo de Israel é retirar definitivamente o Irã da jogada, para sobrar apenas Israel e Turquia para um final showdown, né? Para uma batalha final, um enfrentamento final. Em alguma medida é um objetivo claro da parte de Israel. Agora, qual que é o objetivo dos Estados Unidos? Falando a sério, qual que é o objetivo dos Estados Unidos? O que os Estados Unidos realmente querem nesse conflito? O problema aí é que parece que não tá claro para os Estados Unidos quais são seus objetivos. Um dos motivos disso é eles terem entrado num conflito instados por um outro país que tem os seus próprios objetivos. Então os Estados Unidos entraram nesse conflito empurrados pelo Estado de Israel, que tem os seus objetivos, mas os Estados Unidos não têm objetivos claros. É por isso que existe toda essa confusão no discurso das autoridades dos Estados Unidos, em que uns desmentem os outros, especialmente Trump, Hegseth e Rubio. Então, inicialmente ia ser uma operação de 12 horas, uma blitzkrieg aérea praticamente. Depois passou para 3, 4 dias e sim, pessoal, diferentemente do Vladimir Putin, o Trump falou que seriam 3, 4 dias. O Putin nunca falou nada do tipo. Quem inventou que a Rússia ia tomar a Ucrânia em 3 dias foi um general da OTAN. Foi uma fonte ocidental. Não uma fonte ocidental falando que os russos tinham dito, mas uma fonte ocidental dizendo: olha, a gente tem a impressão de que a Rússia levaria 3 dias para alcançar o objetivo de tomar Kiev. Ok? Mas no caso do Trump, no caso dos Estados Unidos, eles falaram que em 3, 4 dias eles iam tomar. Iam derrotar o Irã. Né? No sentido, eu imagino que derrotar significa a destruição das capacidades militares e uma rendição. Né? Uma mudança de regime na prática. E aí passou para 3, 4 semanas. A gente está chegando no final da segunda semana. E agora o pessoal, aparentemente o site político, né, disse que o CENTCOM, Comando Central, né, o Comando Militar Central dos Estados Unidos, fala em guerra até agosto, setembro, se eu não me engano. Mas quais são os objetivos? Porque em algum momento dizem que não querem levar a democracia, outros momentos dizem que querem.
Outros momentos a questão são as armas nucleares, outros momentos são os mísseis balísticos e o programa nuclear como um todo. E eles não querem mudança de regime, em outros momentos eles querem, e assim por diante. Eles não sabem o que querem. Esse é um problema muito grave. De uma perspectiva militar, de uma perspectiva estratégica e geopolítica, é necessário que os participantes num conflito tenham objetivos claros. Nesse caso, o Irã e Israel têm objetivos claros. Os Estados Unidos não têm. Né? Isso é ruim para os próprios Estados Unidos. Então, esse é o problema. É claro que a gente poderia até deduzir um outro problema estratégico, né, uma outra conclusão, que é esse negócio de você se enfiar num conflito que não é do seu interesse em prol de um outro país que aparentemente te segura pelas bolas. É um erro crasso. É um erro crasso que pode levar à ruína daquele país, né? Primeira Guerra Mundial, por exemplo, todos os países ali da região fizeram promessas de ajuda uns aos outros e se enfiaram ali numa hecatombe que levou ao colapso de quantos países? De pelo menos 4 países. Em um desses países, inclusive, pertencendo ao lado vencedor do conflito. Ok? Ou seja, alianças, elas fazem sentido muitas vezes. Porém, as alianças, elas precisam ser naturais. O que é uma aliança natural? Uma aliança natural é uma aliança que faz sentido geopoliticamente ou que é feita em vistas de objetivos comuns que são muito claros, óbvios, naturais e que beneficiam a todas as partes de maneira razoavelmente igual, né? Então, por exemplo, quando Belarus e a Rússia fazem uma aliança, né, que está implícita ali no Estado de União que existe entre Rússia e Belarus, é muito claro que essa é uma aliança muito natural. Por mais que a Rússia seja muito mais forte do que Belarus, possuem a mesma raiz, né, civilizacional, cultural, étnica, o que é relevante, é significativo. São países vizinhos, então a estabilidade daquela parte do planeta é de interesse de ambos. São países que, se um ou outro caísse, enfraqueceria demais o outro país. Sim, se Belarus caísse, se houvesse uma mudança de regime em Belarus, ia ser péssimo para Moscou. Ia ser uma merda. Não seria interessante. E é óbvio, se o Putin fosse derrubado, se no lugar do Putin entrasse um governo russo liberal, pró-ocidente, por aí vai, o que aconteceria com o Lukashenko? Né? Então, enfim, só a título de exemplo, a aliança Rússia e Belarus é muito natural. Né? Agora, a aliança Estados Unidos e Israel, ela não é natural, pessoal. Não é porque ela tá aí há muito tempo que ela é natural. Até porque o John Mearsheimer, ele deixa muito claro que essa aliança Estados Unidos e Israel, ela foi se desenvolvendo, né? Ela já não começou assim de primeira, pé na porta e por aí vai. Ela foi algo que foi se desenvolvendo e só se tornou possível por conta da ascensão dos neocons nos anos 80. Sim, de fato, entre os anos 50 e os anos 70, início dos anos 80, nem sempre os objetivos de Estados Unidos e Israel estavam alinhados. Sim, os Estados Unidos apoiavam Israel, mas até mesmo proporcionalmente, se você comparar o quanto de dinheiro que Israel leva dos Estados Unidos hoje com quanto levava, sei lá, na época do Nixon, por exemplo, é muito diferente. Os Estados Unidos apoiam Israel muito mais hoje do que 50, 60 anos atrás. Teve aquele atrito com o Kennedy, né? Então foi algo que foi se desenvolvendo. E foi se desenvolvendo mais por motivos ideológicos do que por motivos propriamente naturais, tá? Então esse é um ponto, você entrar num conflito pro benefício de um outro país,
sendo que você não tem objetivos a serem alcançados ali, e ao contrário, você claramente vai ser prejudicado, é... não é uma coisa boa, né? Da perspectiva estratégica, não é interessante. E aí entra um outro ponto. Os Estados Unidos e Israel claramente entraram ali com um plano A de matar o Khamenei, e aí, ponto de interrogação, e logo em seguida ter mudança de regime. Na vida, isso que eu vou falar pra vocês é pra vida, pessoal, não é só pra quando vocês estiverem comandando um exército, né, quando forem generais, presidentes e por aí vai. Na vida, você nunca entra em nenhuma situação apenas com um plano A. Você tem que ter um plano B, um plano C, um plano D, um plano E. Você tem ali um objetivo, você tem um meio de alcançar o objetivo. Seja uma questão financeira, porra, seja você quer conquistar uma mulher, não importa o que você está querendo fazer. Você sempre tem que avaliar o seguinte: e se aquilo em que eu estou confiando falhar? Eu vou precisar de um carro naquele dia, mas o carro furou o pneu, o carro deu pau, pifou. Eu vou precisar da ajuda de um fulano, mas e se o fulano der para trás? Se o fulano aconteceu um imprevisto com ele, uma doença de família, a doença dele, eu vou precisar de determinadas condições específicas, tá? Mas o que eu posso fazer se essas condições não estiverem ali? Diante de qualquer situação na vida, tenha outros planos. Sempre, 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 sempre. E porra, se você tá fazendo algo complexo e que envolve algo tão importante quanto uma guerra, você chegar numa guerra com apenas um plano, sem ter alternativas, sem ter outras opções, lamento, mas você é um bonobo, você é um orangotango, né? Você é um mandril. Você é um jegue, um jumento, um babuíno. E de fato, a impressão que nós temos dos Estados Unidos e da atual elite política estadunidense diante desse conflito com o Irã é que é a equipe daquele presidente Camacho, né, do filme Idiocracia. Porque os caras são imbecis. Pessoal, eles são macacos. O Trump, o Hegseth. O Trump e o Hegseth especificamente. Porque o Rubio parece um pouco mais inteligente. Eu não digo isso para elogiar, para defender, não. É uma avaliação. Tá? Mas especificamente o Trump e o Hegseth me parecem bonobos. Orangotangos. Babuínos. Tá? E eles não têm nenhum plano. Eles não sabem o que fazer. Né? E notícias vazando informações dão a entender isso. Porque parece que o Trump disse que ele estava sem entender o porquê o Irã não havia se rendido. Como assim tu não entende, amigo? Você é burro. Você é um idiota. Qual que é o seu QI? Você é retardado mental? Tá? Ah, cansativo isso. Como assim o cara não entende? Então, olha só. Pessoal, na vida... inclusive eu lembro, né, de um comentário, agora eu não lembro de onde, mas um comentário do cara que dizia que não era para você ter plano A, B, C e por aí vai, porque isso implicaria que você tem apenas 26 planos. Né? É plano 1, 2, 3, 4, 5. Você tem que ter salvaguardas, alternativas, hipóteses, outros caminhos, outras maneiras infinitas de alcançar os seus objetivos. Não importa quais sejam os seus objetivos. Você deve ter várias armas. Você deve ter várias ferramentas. Vários caminhos para alcançar aquilo. Várias opções, várias possibilidades.
você depende de ajuda de alguém, tenha 5, 6 pessoas sobressalentes para te ajudar. Bem como alguma maneira de fazer aquilo sozinho. Enfim, você precisa. Você está esperando um dinheiro específico? Tem uma outra fonte de dinheiro para você fazer aquilo que você precisa. Para pagar aquela dívida, para fazer aquele investimento, ou o que quer que seja. Né? Sempre tenha vários planos para os mesmos objetivos. E os Estados Unidos não tinham. Aí eles começam a ter que improvisar. E guerra, pessoal, você não improvisa. É difícil você improvisar. A Rússia teve que improvisar. A Rússia teve que improvisar. E teve algumas dificuldades. Agora ela aparentemente alcançou uma situação estável e positiva, tá? Mas a gente não está vendo a mesma coisa acontecer por enquanto com os Estados Unidos e Israel. Tem uma outra questão que é o seguinte: os Estados Unidos chegaram nesse conflito ainda absolutamente crentes naquilo que eles aprenderam em guerras anteriores, como a guerra do Iraque e outros conflitos, que é basicamente o seguinte: tentar estabelecer supremacia aérea e o resto vem naturalmente. Só que os Estados Unidos não conseguiram estabelecer supremacia aérea. A gente poderia dizer que eles têm superioridade aérea na metade oeste do Irã. Só que o Irã bombardeou todas as bases dos Estados Unidos, tornando-as inseguras para a realização de ataques aéreos com aviões, e está conseguindo manter um dos porta-aviões, acho que o Lincoln, longe, com a ameaça de mísseis. Eles tiveram que se afastar um pouco. Então, assim, isso sem falar que eles não estavam preparados para uma guerra de drones. Né? Eles estão lutando ainda a guerra do Iraque. A mentalidade é ainda aquela mentalidade do Paul Wolfowitz. Né? Choque e pavor, Rumsfeld. E por aí vai. Você estabelece supremacia aérea, taca bomba, taca centenas de mísseis Tomahawk, derruba tudo e acabou. Mission accomplished. Volta para casa e por aí vai. E os drones? O que você faz com os drones? Então os Estados Unidos, como eles estão lutando contra o Irã, a guerra do Iraque, isso representa uma óbvia desvantagem. Então você nunca pode deixar de acompanhar o tempo. Só para vocês terem uma ideia, eu acho que a Ucrânia está enfrentando a Rússia melhor do que Estados Unidos e Israel estão enfrentando o Irã. Porque Rússia e Ucrânia cresceram nessa guerra em termos de conhecimento, em termos de tática, juntos. Né? Porque um e outro foram trazendo inovações táticas, operacionais e também tecnológicas. E, bem, na medida em que a Ucrânia trazia alguma coisa, a Rússia desenvolvia uma resposta. Na medida em que a Rússia trazia alguma coisa, a Ucrânia desenvolvia uma resposta. Claro que a Ucrânia é sempre em desvantagem, por conta de uma inferioridade de artilharia, né, dificuldades de recrutamento e assim por diante. Porém, eu acho que sim, a Ucrânia está se saindo melhor do que o Estado de Israel, e mesmo do que os Estados Unidos, ok? Tem um outro problema. Como a estratégia do Irã, ou melhor, o objetivo, é sobreviver, e como o Irã foi colocado contra a parede, eles vão lutar muito mais. A motivação, a moral iraniana é muito mais elevada nesse momento. Porque eles foram colocados contra a parede sem possibilidade de negociação. Porque eles estavam negociando e foram atacados durante a negociação. Isso para o Irã significa que é uma luta até a morte. Mas isso não é uma luta até a morte para os Estados Unidos, porque eles não estão lutando em casa, eles estão lutando do outro lado do planeta, tá? Então a motivação, isso a gente começa a ver muito claramente, né, entre os soldados e entre os civis dos Estados Unidos. A motivação para os Estados Unidos lutarem é inferior, muito inferior à motivação dos iranianos, porque os iranianos foram colocados contra a parede sem alternativa.
E quando o leão está contra a parede, mesmo o leão velho, o leão cansado, o leão cego de um olho que manca de uma perna, ele se torna um monstro, tá? Os Estados Unidos podem simplesmente recuar e voltar para casa. O Irã não tem para onde recuar, então eles vão lutar até a morte. Isso tem uma diferença e tem um impacto significativo, tá? No caso de Israel, eu diria que é um meio termo. Porque eles têm um país pequeno, eles têm aquele medo de uma derrota estratégica fundamental que torne inviável a manutenção da existência do Estado de Israel. Porém, claramente a população tem uma moral mais baixa, né? Até porque eles iniciaram esse conflito. Eles iniciaram esse conflito. E em alguma medida, esse conflito também para se os próprios israelenses desistirem de derrubar o governo iraniano. Para, pelo menos por enquanto. Ok? E a própria resiliência dos israelenses é menor. Então, esse é um outro ponto. Os Estados Unidos e Israel cometeram um erro estratégico de deixar o Irã sem alternativas. De fazer o Irã acreditar que eles estão numa luta de vida ou morte. Que é agora que eles têm que se defender, senão eles vão desaparecer. Isso é um erro dos Estados Unidos e de Israel, né? Porque vejam só, a queda do Assad foi uma derrota iraniana. E era fundamental para os Estados Unidos e Israel deixar saídas para os iranianos. Tornar possível algo que enfraquecesse a unidade de consciência dos iranianos. Não foi isso que eles fizeram. Eles basicamente uniram o país. Tá? E olha que ano passado aconteceu a mesma coisa. Então é uma lição que era para ter sido aprendida. Você não pode atuar de maneira a fazer com que o seu inimigo se unifique ao invés de se fragmente. Ano passado eles não conseguiram fragmentar os iranianos, e aí eles fizeram a mesma coisa e o resultado foi o mesmo. Ok? Então esse é um ponto. Outro ponto. Esse ponto diz respeito à estratégia iraniana, que é muito boa. É a estratégia do caos controlado. O que eu quero dizer com estratégia do caos controlado? Eu até acho que as estruturas de comando e controle devem ter sido reconstruídas a essa altura. Porém, assim que aconteceu o ataque de decapitação para assassinar o Ayatollah Khamenei, bem como o ministro da Defesa e uma ou outra figura ali chave da Guarda Revolucionária, acho que foi o comandante em chefe da Guarda Revolucionária ou coisa do tipo, foram só uns 3, 4 alvos estratégicos, alvos de alta hierarquia, durante que foram mortos, tá, pessoal? Tinha gente falando, matou todo o comando do Irã, todos os ayatolás. Maluquice, né? Assim que isso aconteceu, eles acionaram a defesa em mosaico, né? Defesa descentralizada em mosaico. Isso é bastante interessante, por quê? Porque isso dá mobilidade e imprevisibilidade à luta, né? Às ações militares iranianas. Eles dividiram as suas forças em grupos autônomos e independentes com generais que tomam as suas próprias decisões sobre que alvos atacar, quando, como e onde. Isso torna muito difícil para Israel e para os Estados Unidos para eles responderem, para eles preverem e assim por diante. Tem um outro fator. Pelo que, isso não me refere ao objetivo, mas pelo que cada um desses lados está lutando. No seguinte sentido. Numa guerra, se você conseguir convencer o seu povo ou os seus soldados de que eles estão em uma cruzada, você tem a vantagem. Especialmente se o inimigo não conseguir fazer isso. O Irã fez isso, faz isso. Todos ali sabem por que estão lutando. Vários ayatolás emitiram fatwás declarando jihad contra os Estados Unidos e Israel. Então eles estão numa guerra santa. A motivação é altíssima. Porra, pessoal, hoje saiu um vídeo
de um pessoal comemorando ainda a eleição do Mojtaba Khamenei como nova autoridade suprema do Irã. E no fundo cai um míssil dos Estados Unidos. E a população grita, tipo, caralho, como se estivesse num estádio de futebol, saca? Olha o nível de motivação que os caras estão. Eles estão no meio da rua, em centenas, milhares, em milhões. Tá caindo bomba e cada bomba... Saca? Porra. Pessoal, os Estados Unidos e Israel não tem isso. Quando você luta pelo Irã, você sabe que você tá lutando por uma sociedade que se importa com você. Que mantém seus filhos a salvo daquilo que a gente vê lá fora. Né? Você está lutando por uma civilização de mais de 3 mil anos. Mais de 3 mil anos. Os seus pais, os seus avós, os seus bisavós, até seus ancestrais até milhares de anos atrás, moravam ali no mesmo lugar. No caso, muita gente no Irã, inclusive, é capaz de traçar sua genealogia 1000 anos no passado. E sabe que é do mesmo lugar, a mesma cidade. Às vezes a mesma casa. Só vai, né, adaptando e por aí vai, ao longo de séculos. Se você é um soldado dos Estados Unidos, pelo que você está lutando? Você está lutando pelo Jeffrey Epstein, cara. Você literalmente está lutando pelo Jeffrey Epstein. Você é parte da coalizão Epstein. Você está lutando para que o esquema pedosatanista canibal possa engolir crianças iranianas. Para que adolescentes iranianas possam fazer contas no OnlyFans. Para que elas possam ser abusadas, violentadas, estupradas e assim por diante. É por isso que você está lutando. Você não está lutando por nada além disso. E no caso de Israel? Tudo bem que no caso de Israel, em alguma medida, a narrativa do Holocausto consegue gerar aquela motivação do medo. A narrativa do Holocausto consegue gerar aquela motivação do medo. E o medo é uma motivação significativa, tá ok? Mas quando você compara, né, é diferente. Tanto que os israelenses estão fugindo do país. Na medida em que, de vez em quando, estão abertos, os aeroportos israelenses estão cheios de pessoas fugindo. Tá? Então tem uma diferença aí. Tem uma outra questão, né? Um outro princípio básico. Você tem que escolher suas batalhas. Os Estados Unidos entraram numa guerra desnecessária. Isso nunca termina bem. Tem um outro ponto. Esse outro ponto foi ignorado, infelizmente, pelo Irã até o momento em que eles aprenderam. Que é tornar desnecessário a guerra através da intimidação prévia. O Irã não havia entendido isso. Agora eu acho que eles entenderam. Agora eles entenderam. Eles estão utilizando a intimidação. Através da intimidação, eles já colocaram os países árabes do Golfo com o rabo entre as pernas. Tá ok? Então assim, pessoal, apenas resumindo, existem várias coisas aqui que a gente consegue observar e deduzir em relação a erros, principalmente dos Estados Unidos e Israel, erros estratégicos, erros militares, erros de visão de mundo. Os Estados Unidos não conhecem o Irã, enquanto o Irã conhece os Estados Unidos. Então os Estados Unidos já viola aquela máxima do conheça seu inimigo. E claramente, olha só, o Irã, eu tenho a impressão, sabe quando eles têm que parar. Porque o objetivo deles é claro. Os Estados Unidos sabem quando é o momento de parar e abandonar esse conflito? Porque eles não sabem quando ele vai acabar. Eles não sabem quais são os objetivos. Quais são os objetivos? Claramente, quais são os objetivos dos Estados Unidos? É por isso, pessoal, que por mais que não dê para prever qual vai ser o resultado, no sentido de quem vai vencer essa guerra,
fica muito claro que os Estados Unidos entraram numa guerra sem estar preparados para efetivamente conduzir essa guerra e vencer essa guerra. Tá, ok? E a gente já viu os Estados Unidos fazendo isso outras vezes e nunca termina bem para os Estados Unidos. Então é isso, pessoal. Essa é ali uma primeira avaliação, uma primeira análise em relação à primeira guerra Epstein. É isso aí. Essa foi a Pílula Vermelha de hoje. Até a próxima.